Fala, meus amigos terráqueos! Vocês foram abduzidos mais uma vez pelo canal ViOVNI. E hoje eu trouxe uma moça aqui que tem uma história interessantíssima. Tem avistamento, tem fotografia de OVNI, tem luz na janela, tem paralisia do corpo, tem missing time, perda de tempo, tem insetoide. A história é muito mais legal, muito maluca e muito legal, porque ela teve vários contatos. Até a filha dela participou dos contatos. E o nome dela é Cristiane Vargas Gonçalves, de Osasco. Então, sem mais delongas, vou chamar ela aqui para o palco. Fala, Cris, tudo bom? Oi, Fred, tudo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Como vai? A Cris, eu conheci ela num evento maravilhoso que a gente foi com o pessoal lá do Saga para Peruíbe, né, nos Aras, e o pessoal da base SP lá organizou esse evento lá, a excursão para esse evento lá do pessoal do Saga em Peruíbe. E eu fui com a Cris, a gente foi junto de carro, né, Cris? Evento bacana demais, Petit, a volta do Pacatini, super evento lá, muito bacana mesmo. E foram 3 dias de evento, né? E num desses dias a gente ficou na mesma pousada. E no final de um evento lá, eu puxei a Cris de canto, começamos a conversar e descobri que a Cris é uma contatada, né? Ela tem muita história, ela viu muita coisa. Trouxe aqui umas fotos, umas imagens que ela me mandou e realmente a história dela é muito interessante. Cris, vamos começar do começo. Me conta aí, quando foi a primeira vez que você viu alguma coisa no céu, que aconteceu alguma coisa com você que você falou, peraí, isso aqui é diferente, isso aqui que está acontecendo comigo aqui é diferente. Me conta aí, Cris. Ô, Fred, boa noite, então, né? Eu quero agradecer, em primeiro lugar, né, a oportunidade de falar para você um pouquinho, contar um pouquinho aqui da história, né? A primeira vez que eu comecei a tomar conhecimento foi na década de 70, né? Assistindo o Fantástico, eu era pequena, então, tomar conhecimento de objetos voadores não identificados, e aquilo me assustava. Eu tinha aquela curiosidade, mas a gente é criança, né? Então, quando passava uma situação dessa no programa, a gente ficava com medo, mas eu acreditava que existiam. Eu falava, nossa, isso aí existe. Então, eu já falava, nossa, eu até quando era criança, eu falava, nossa, será que um dia eu vou ver? Né? A gente se questionava, né, muito. Naquela época da pandemia, né, a gente aqui em casa, numa situação assim, sempre olhando para o céu, às vezes eu fazia viagem, inclusive, para outro estado, alguma coisa, eu olhava para o céu e falava, nossa, será que eu vou ver um disco voador, né? Pensava, mas não era nada assim de você ficar aquilo, né, o tempo todo na cabeça. Mas aquela situação da gente ficar em casa na pandemia, eu sou católica, mas assim, a gente, acho que o medo, aquela época da gente ficar confinado e tudo, eu fiquei um pouco mais próxima de Deus, eu acho, porque fazia muita oração e o tempo todo a gente agradecendo pela saúde que tinha e o tempo todo fazendo meditação, a tempo que podia, né? E aquilo lá eu acho que foi me deixando um pouquinho mais sutil, eu não sei, acho que a gente vai ficando um pouquinho mais leve, né? De todos os problemas, né? A gente vai se conectando com o divino, né? Eu olhava aqui para o céu, saía aqui fora eu tenho um quintal aqui no fundo, e eu estava olhando uma certa noite e vi um objeto do lado da Lua, e aquilo lá sempre lá. Eu achava estranho, falei, nossa, será que só eu estou vendo? É uma coisa engraçada, né? Muito grande, chamava atenção demais. E aí quase não tinha estrela, inclusive está nessa foto aí, era muito grande. E eu vi isso aí o tempo, eu falava, nossa, o que será que é? Será que é algum satélite, alguma coisa? Um dia minha irmã veio aqui em casa, ela estava aqui na minha casa, e eu subi para resolver alguma coisa lá em cima, e eu olhei assim, comecei a ver as estrelinhas voando de um lado para o outro, estrelinhas. Eu falei, ué, estrela não voa, né? Mas era na altura de uma estrela, era aquelas pontinhos de luz, né? E voando e fazendo acrobacia, sabe? E olhando aquilo, eu chamei minha filha, falei, nossa, o que é isso aqui, né? Você está vendo? Chamei minha irmã não enxerga direito, estava sem óculos, eu falei, muito estranho isso aí, né? A estrela não voa. E aquele objeto sempre lá. Aí teve uma sexta-feira à noite, eu fui fechar o portão, aí eu fui lá para cima e admirando ali a lua, falei assim, vocês estão aí, né? Falei, boa noite, ainda cumprimentei, falei, boa noite, vocês estão aí, né? Eu falei, então tá bom, se vocês quiserem aparecer, podem aparecer. Se for de Deus, eu falei, pode aparecer.
E aí desci, pus o cachorro para baixo, desci, fechei o portão lá em cima. E no outro dia de manhã, levantei cedo, porque minha filha dá aula de inglês, e eu levantei para abrir, colocar o cachorro para fora, e fui abrir a porta da cozinha, passei pela sala, aquela luz, que eu tenho uma porta de vidro na sala, a luz batia na televisão. Eu passei, eu vi a luz, aí eu fui abrir a porta da cozinha e falei, o que é aquilo? Aí voltei, fui até a porta de vidro, abri a porta de vidro e olhei para cima. Aí eu vi um negócio reluzente no muro. Até então não identifiquei o que era aquilo. Aí eu peguei a chave do portão, abri devagar, subi a escada e fui olhando. Quando eu cheguei no pé da escada lá em cima, eu parei. E aquilo estava no muro, assim, logo atrás do muro eu tenho um fio de alta tensão, ele estava atrás daquilo, mas assim, é muito perto, né? É muito perto, até acho que eu mandei uma foto do meu quintal para você dar onde tem a escada do coisa. É muito perto. Então eu parei no pé da escada e fiquei olhando aquilo. Eu virei a cabeça de um lado, virei do outro, falei, mas que é isso, né? Então era um losango de luz, né? Que eu falei, eu vi detalhes, que ele era prata, ele tinha um fogo que saía por baixo, ele fazia tipo até ele ficava saindo, sabe, o tempo todo, mas parecia um holograma. Então ele tinha, no meio, ele tinha tipo uma divisória, uma divisão no meio, e ele ficava embaixo na diagonal. Ele tinha uns desenhos na diagonal embaixo. Era como se fosse uma televisão de 45, 50 polegadas o tamanho. E assim, ele fazia assim no muro e voltava, fazia assim no muro e voltava. Ele materializava e voltava, sabe? Eu falei, nossa. Aí eu chamei minha filha, eu virei para ela e falei, Rafa, sobe aqui um pouquinho, né? Ela falou, mãe, eu vou dar aula de inglês, era tipo 5 para as 8, ela entrava 8 horas, né? Era online, estava dando aula online. E Da ela noite, subiu. da noite. Isso da noite. Isso de dia, 8 da manhã, ia 5 para as 8 da manhã. Quando eu falei, era à noite que eu fechei o portão lá em cima, no dia seguinte apareceu. Perfeito. E eu nem tinha me ligado que eu tinha dado autorização para nada, né? Para falar, se for de Deus, apareça. Aí eu falei, o que é isso? Ela falou, mãe, eu não sei. Eu falei, nossa, que estranho. Eu falei, pega meu celular, filha, pega meu celular que eu vou tirar uma foto. E aí, quando eu virei na escada, que eu volto, ele afastou do muro assim e começou a subir, fez esse movimento, começou a subir. E eu, com o celular na mão, aí que eu falei, gente, são eles. São eles. Aí Eu peguei o celular. Aí eu lembrei, eu falei, gente, eu falei para eles aparecerem. Eles apareceram, é verdade. E aí começou a subir, sobe muito rápido, né? E ele começa a afastar. E aí eu filmei, né? Na época tirei foto. Esse é um parecido, que foi há pouco tempo atrás que apareceu esse aqui. Ele é muito similar a esse. Então, esse losango de luz, então ele fica uma parte invisível. E esse aí, ele vai transmutando, né? Você vê que ele vai mudando de forma, né? Ele vai Essa mudando. foto aqui você achou de referência na internet ou você fez essa foto? Não, essa daí eu fiz, essa foto é eu que fiz. É minha. Ah, tá, essas são as suas fotos. Ah, tá Essas certo. são Agora minhas fotos, mas são de uma outra aparição, que eles vão aparecendo constantemente depois dessa primeira. Constantemente eles vão me aparecendo aqui na rua. Teve um dia que fui levar minha filha na escola, que ela dava aula aqui, isso depois da pandemia, tudo. Eu fui aqui, eles estavam em cima da escola de inglês. Aí eu falei, vocês estão aí, bom dia, porque era tipo 7h30 da manhã. Aí eu comecei a andar, eles começaram a me acompanhar. Aí eu falei assim, vocês vão me acompanhar? E vieram até aqui a porta de casa. Aí eu falei, eu posso tirar uma foto? Vocês esperam um pouquinho? Aí abri 1000 chaves, portão, tudo, subi lá no terraço de cima, que é de frente da minha casa, esse é o terraço de frente. Aí eu apareci, eles estavam lá, estava lá. Aí eu tirei foto, tal, fotografei. E aí eu falei, meu Deus, quando eu bato o olho assim para o lado esquerdo, estava cheio dos mesmos objetos, lotado, até lá embaixo na rua. E eles ficam assim meio enfiados no céu azul, sabe? Sim. Essas daí são outras fotos que foi um dia também que apareceram vários, e eu fui tirando foto, né? Porque meu celular é muito, muito ruim, a qualidade das imagens, né? Mas era o que eu tinha na época para fotografar, então eu fui tirando o que deu, né, Fred? Essa sequência de fotos é maravilhosa, Cris, porque a gente tem o avião aqui, né? Como ponto de referência, e dá para ver o tamanho do avião próximo ao tamanho do objeto, né? Ele estava logo embaixo. E aí você conseguiu fazer fotos numa mesma foto, você pegou dois objetos.
Peguei 2, porque tinham vários, eu consegui pegar 2, e aí eles vão afastando, né? Teve um dia de manhã que eu levantei de manhã, tinham vários, assim, então tinha, assim, um bloco do lado, um bloco no meio, vários, eles ficam todos enfiadinhos, assim, no céu azul, e eu chamei a Rafa, falei, Rafa, o que é isso? Será que vai ter uma invasão? O que está acontecendo aqui, né? O céu estava cheio, mas eles ficavam em blocos, assim, vários aqui, e assim. Qual era o movimento desses objetos? Eles faziam. Ficam parados, eles ficaram parados, tipo, porque eu acho que eles. Porque assim, eles costumam aparecer muito cedo, Fred, que eu percebi. Então, se eu já saio 8 horas, é o final do aviso, porque eles já estão indo embora. Eles devem ficar de madrugada, alguma coisa por aqui, e depois eu acho que tem um portal aqui em cima da minha casa, porque eu já vi uma bola de luz saindo de uma nuvem, ele vai rolando e vai até a outra nuvem, se esconde atrás da nuvem. Caraca. Eu já vi uma bola também, um orbe vermelho vindo na nossa direção, e eu e a Rafa estávamos lá em cima, que o cachorro estava até brincando, tudo, era noite. Esse orbe veio na nossa direção, e ele, do mesmo jeito que ele vem reto, ele faz assim, ele desloca para o lado direito, entendeu? Porque Caraca. Ele veio, eu falei, meu Deus do céu, a gente se escondeu até embaixo do telhado da sacada que eu tenho aqui. Porque eu fiquei com medo dele. Não é satélite do Elon Musk, né? Que passa um monte de pontinho. Não, ele veio. O negócio que vem reto, depois desloca rápido para o lado, né? Que a gente não tem ainda, né? Uma nave que faça isso aqui, nem nada. Então, desloca, e ele tem direção, ele tem rota, ele sabe onde ele vai. E Sim. Aquele dia eu peguei o celular e bati a foto, mas deu um flash muito grande no céu. A minha filha falou, mãe, pelo amor de Deus, eles vão voltar. Ficou até com medo, né? Ela ficou até com medo. Fez assim, tá. O flash iluminou todo o céu, e era de noite, e eles viram que eu tirei a foto, porque iluminou mesmo. E eu fiquei apavorada, eu falei, meu Deus do céu, não sei de onde que saiu, não ia tirar com flash. Tanto que eu tenho essa foto, mas ele fica esbranquiçado. Não fica no vermelho, né? Aproveita para explicar essa foto aqui, que foi você que fez. A mancha maior é a Lua, certo? É a Lua. E a menor é quando eu tive o primeiro, foi a situação de eu conversar com eles. Eu acho que é alguma base, não é nada de... Deve ser alguma base deles, alguma coisa, né? Algum hangar, alguma coisa que eles saem daí, entendeu? E os seus primeiros contatos, eles começam, então, logo no começo da pandemia, 2020, é isso? Julho de 2020, porque começou tudo, né? Sim. Então, dali para frente, eu comecei a pesquisar, Fred. Cris, deixa eu te falar de uma parte aqui da sua história, que eu sei que você tem muita vivência, você tem muito estudo, e eu não quero que você se perca aqui na sua história, que tem uma coisa que é maravilhosa, que não foi à toa que os seus avistamentos começaram em 2020, junto com a pandemia, porque meus amigos, você que está aí vendo essa gravação, o que aconteceu com a Cris eu não tinha escutado com ninguém ainda, até porque, né, a pandemia é um fenômeno que aconteceu agora, né? E eu não tinha ainda ouvido falar num relato de um caso que tinha tanto a ver com a pandemia quanto o caso da Cris e da filha dela, Rafaela. Cris, conta pra gente aqui, para essa audiência, o que aconteceu com você e com a sua filha, que vocês acordaram com alguma coisa no braço. Me conta essa história, que isso é incrível. Eu levantei com uma dor no braço. Sabe quando você toma uma vacina daquelas pesadas que você não consegue levantar o braço? E eu sentindo agulhada. Senti bem profundo. E eu senti. E aquilo... Nossa, eu falei, aí eu levantei e falei, que dor no meu braço, fiz massagem. Falei, parece que eu tomei uma vacina. Falei nessas palavras, parece que eu tomei uma vacina. E levantei tudo, e ela também acordou. Eu falei, ô filha, bom dia, bom dia. Ela falou, nossa mãe, eu tô com uma dor no meu braço, parece que eu tomei uma vacina. Aí eu falei assim, como assim? Aí minha cabeça... Nossa, eu falei, como assim? Ela falou, bugou. Eu não estou conseguindo levantar meu braço. Eu falei, Rafa, eu também estou sentindo isso no meu braço. Eu também, filha. Parece que eu tomei uma vacina. Ela falou, nossa, mãe. Eu falei, nossa, que esquisito. Falei, tá doendo? Ela falou, tá. Eu falei, o meu também não tá. Agora que eu estou conseguindo levantar o braço. Então, alguma coisa aconteceu de alguma imunização, alguma coisa, eu acredito muito. A gente não teve reação. Vocês chegaram a olhar no braço? Vocês chegaram a olhar para vestir uma marca? Não,
não chegamos a olhar, para você ver como a gente na hora nem... Mas eu achei estranha essa situação, ela está com a mesma sintoma que eu, e eu não tinha nem falado nada para ela, nem ela para mim, né? E foi durante a pandemia. Foi durante a pandemia, foi antes, ainda nem ia chegar a vacina aqui, ia demorar muito, 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 muito ainda, né? 2020, foi 2020 também. Exato, ainda ia demorar para chegar, né? Era tipo questão de mais de ano, né? Tipo, no ano seguinte que ia começar a chegar a vacina, né? Então, vocês estão entendendo? A Cris começou a ter avistamentos, foi dada a ela a oportunidade de fotografar os avistamentos, ela fez um contato mental, né? Pediu, né? Para que, se fosse de Deus, né? Uma forma de pedir um consentimento para o contato, né? E, gente, no meio de uma pandemia, mãe e filha, sim, foram vacinadas. Não tem outra explicação. Ou a gente faz uma radiografia no braço de vocês aí para ver se tem um implante, né? Se rolou algum implante. Mas vocês passam a mão, não tem marca e você não sente nada no braço, né? Uma coisa física, não, um carocinho. Hoje não mais, né? Mas a gente ficou bem dolorido assim, né? E ela também, para ela ter reclamado, e ela fala desse mesmo sensação, porque a gente, quando toma vacina, sente lá dentro, né? Aquela agulha, né? Aquela coisa que fica chata, né? Você viu luz na sua janela também, né? Luzes passaram Sim. pela sua janela. Me conta Exato. como é que foi esse evento das luzes. Depois que eu tive esse avistamento, que eu comecei a pesquisar a respeito, eu comecei a ter memória antiga, ter memórias da minha época de infância, que eu nem lembrava mais. Comecei a me ver bebê no colo da minha mãe, coisas que eu nem lembrava. Lembro até a coxa do meu berço, para você ter uma ideia. Comecei a ter memórias reavivadas, sabe, de infância. Aquilo foi incrível. E aí, dentre essas memórias, eu lembrei que isso, que foi por volta de 2011, 2013, eu estava dormindo no meu quarto e aí eu acordei de madrugada dura, assim, não conseguia me mexer. Aí eu fui tentar levantar da cama, não conseguia me mexer. E aquela luz no meu quarto, porque eu vi aquela luz e eu conseguia mexer o olho, né? E eu tentei levantar, mas eu fiz tanta força que eu lembro a veia do meu pescoço ficar dura, porque eu fiz muita força, e aí eu consegui levantar. Aí eu coloquei, falei, nossa, o que foi isso, né? Aí eu coloquei meu chinelo e fui, dei a volta na cama e olhei na porta, que eu tenho uma porta-balcão, na fresta da veneziana, para ver de onde que vinha aquela luz. E aí eu coloquei lá, eu olhei, e era muita luz, era um holofote que tinha do outro lado, era um holofote, eu não conseguia enxergar o que tinha. E aí eu fui olhar assim, a parede toda iluminada. E eu comecei a passar a mão na parede, eu achei estranho, eu falei, mas que luz é essa que passa pela parede? Mas eu estava sonada, com sono. Eu falei, sabe de uma coisa? Acho que estourou o poste de luz. Amanhã eu vejo isso. Agora não vai dar para fazer nada. Aí voltei para minha cama, me cobri a cabeça, porque a luz era muito forte. Caraca. Cobri a cabeça. Aí eu falei assim, mas que luz é essa que passa pela parede? Eu parei para pensar. Aí eu tiro a coberta, aí já estava tudo escuro no meu quarto. Meu quarto estava todo escuro. Eu lembrei desse episódio, eu falei, gente, porque na minha cabeça veio assim, será que eu fui abduzida? E aí me veio essa memória, e me veio aquela música que eu comentei contigo, né? Que é do super-herói americano. Sim. Que veio na hora, isso veio para mim. E eu não tinha visto esse clipe dessa música, não, eu já tinha ouvido essa música, lógico, mas não conhecia o clipe dele, assim, que era um super-herói que recebeu superpoderes, que estava aprendendo alienígena. Foi abduzido, isso, e ele estava aprendendo, porque ele recebeu superpoderes, está aprendendo a lidar com isso, né? Com essas situações, né? Ele perde manual de instruções. Ele perde manual de instruções do traje dele, por isso que ele não sabe lidar com o traje lá. É verdade, é muito bacana. E aí eu fui abduzida, aí eu sentei na cama. Eu sentei na cama e falei, eu fui abduzida. Entendeu? Caraca. Isso aí tudo foi incrível para mim, porque eu fiz o registro acásticos, fiz esse curso e eu consegui ver minhas vidas passadas. E esses seres esse ser que mostrou o Carran, que eu te mostrei, acho que uma foto aí, uma imagem dele, que eu não conhecia, nunca tinha visto esse ser. E ele aparece para mim com óculos de luz dentro da nave, porque eu me vi na nave numa das vidas, né, que eu vejo. Eu estava do lado dele, mas eu estava pilotando, eu vi tipo um hangar no espaço, e tinha 3 seres, estavam segurando um homem que estava com um traje espacial, ele estava com traje, ele estava lutando com esses 3 seres, estavam segurando ele. Então, nesse momento, a nave afasta,
eu vejo essa cena de longe, que eu olho para o meu lado direito, tá esse ser do meu lado, só que ele estava com um óculos de luz. O que me impressionou foi o cabelo que parecia um cabelo gel, a costeleta assim, esse nariz fino, bem fino. E ele olhando para mim, então a imagem dele afasta, eu viro a nave, eu estava pilotando essa nave, não sei, porque eu só vejo a imagem. Então a nave ela começa a se guiar e ela entra num buraco, tipo num buraco de minhoca, e ela vira de ponta cabeça e passa pelo buraco de minhoca e sai no azul do céu, como se fosse aqui na Terra, sai no azul do céu. E aí eu volto. Essa vivência você teve em regressão, em terapia? Como que foi? Como que você teve essa vivência? O registros acásticos é uma terapia que você consegue ver, a biblioteca universal. Cada um tem a sua história, então você consegue acessar os seus registros e consegue acessar registros de outras pessoas que te dão autorização. Né? Então, a gente consegue ver situações. Eu acessei minhas vidas passadas, eu acessei umas 5, 6 vidas passadas, que eu me vi até em formato de cachorro. Primeiro eu vejo as patas, depois eu vejo o ambiente, e aí eu sei que eu sou o cachorro. E eu estou andando, aí eu vejo a cena de fora. Eu estou na cena, depois eu vejo a cena de fora. Né? Então, aí eu vejo o cachorro se afastar e entrar num beco e sumir. Então, a gente tem coisas que vão me mostrando assim, e eu vi esse ser. Aí esse ser foi me mostrado e eu não conhecia. Aí eu comecei a procurar, começo a procurar e ele aparece. E ele aparece. Né? Então, eu falo para você, tem coisas que me mostra antes, e eu confirmo, e existe mesmo. Eu mandei uma outra imagem para você do Acon, que é um ser aí também. Quando eu fui para Quixadá, ele aparece para mim em sonho, entre aspas, né? Que eu estava dentro também de uma nave, mas tudo de pedra, porque eu até perguntei depois, existe mirante lá em Quixadá? Porque eu não conhecia nada, né? E até o coronel que fez para nós, que fez as situações lá de terapias e tudo lá que teve lá no Quixadá, ele falou, vocês essa semana podem ter sonhos, vocês podem ter visões, alguma coisa, porque eles vão começar a entrar na egrégora, né, dos seres de lá. E aí eu sonho que eu estou num lugar todo de pedra, e eu estou com a minha irmã e com a minha filha. E esse senhor do meu lado, inclusive, ele está com a mesma roupa, ele tem um macacão, parece que branco, ele é de gola mais alta assim, branca, fechado, né? Roupa branca. E esse cabelo grisalho curto, ele não é muito alto, e ele estava do meu lado. Então, ele sempre aparece assim do meu lado, ele não aparece de frente, ele sempre aparece de lado. E ele não fala nada. E eu vejo minha irmã e olho para ela e falo assim, nossa, você está com a blusa aqui, eu te dei, falei para ela. E ela só olhou para mim, e elas me rodearam e subiram um lance de escadas. E eu fui atrás, e esse senhor do meu lado subiu também. Aí eu cheguei num lugar que parecia que tinha um telão, sabe? Um telão, mas com imagens coloridas. Eu não entendi ainda, eu pensei assim, nossa, que bonito. Eu vou falar que é bonito para não ficar chato. Pensei, mas eu não entendi nada do que estava ali. E aí ele falou assim para mim, você tem medo de altura? Eu falei, se for muito alto, eu tenho sim. Aí a minha irmã e minha filha subiram outro lance de escadas. Só que quando eu fui atrás, eu falei, ainda pensei, as doidas estão subindo, né, correndo, para onde que elas estão indo? Eu estou achando que tudo de pedra, que a gente está subindo para um mirante. Eu fiquei assim, aí eu fui atrás dela. Quando eu subo esse lance de escadas, parece que subiu e desceu, eu senti náusea. E aí eu continuei subindo. Quando eu subo, aí tem aquele monte de gente, assim, num lugar um pouco mais baixo, mas olhando para frente. Na frente tinham, assim, várias divisórias, tudo de pedra, pareciam janelas. Só que do lado de fora estava tudo escuro, eu não via nada. Só via aquilo tudo de pedra. E minha irmã e minha filha entraram numa cabine que ficava no meio dessa sala. E as pessoas olhando só para frente assim, e aqueles lugar. Aí e elas entraram na cabine, sentaram e viraram para frente as duas, uma do lado da outra. Nessa cabine vazada, que não tinha nada, parecia uma cabine, sentaram as duas assim. E ele falou assim para mim, aí ele falou, você tem medo de altura? Aí que ele fala, você tem medo de altura? Aí eu perguntou, eu falei assim, se for muito alto, eu tenho sim. Aí apaga tudo. Apaga tudo. Então, depois, quando eu volto aqui, que eu falei, nossa, eu sonhei com isso, aí eu anoto. Eu falei, gente, não era um mirante aquilo de pedra, aquilo era uma nave camuflada.
Aquilo era uma nave Você camuflada. viu Aí eu isso? vou procurar esse Você senhor, viu ele isso em existe. Quixadá. Antes de ir para Quixadá, eu tive essa visão. E aí, lá em Quixadá, eu tive também experiências extraordinárias em Mas espera Quixadá. aí, antes de você me falar dessas experiências de Quixadá, eu quero que você me conte sobre esta imagem aqui, ó, desse Ah, insetoide. esse ser, né? Isso aqui é uma É, ilustração, vamos um deixar claro setoide, aqui, né? pessoal. Isso aqui é uma ilustração de um insetoide, uma ilustração que a Cris encontrou na internet, e ela falou, meu Deus, isso é o que eu vi perto da minha cama, certo? Exato, foi isso mesmo. Então, Eu me estava conta, Cris, estudando sobre como que você... saída do corpo, né? Eu estava estudando sobre saída do corpo e, ao mesmo tempo, eu estava estudando sobre esses seres aí, os insetoides. Aí eu vi que tinham, chamam-se mantis, e que eles são os cientistas nas naves. Então, os Greys abduzem as pessoas e levam até eles. Eles fazem todo, inclusive, eu tenho uma amiga que a mãe dela encontrou com esse ser também numa nave e ele põe um objeto no umbigo dela e tira uma seringa e tira alguma coisa do umbigo, né? Que ele põe isso, né? Uma amiga, minha mãe dela, a nave pousou no quintal da casa também. Quero Então, conhecer ela, hein? Quero conhecer ela. Hã? Manda ela pra gente também. Manda ela entrar em Ah, contato com a gente. vou falar sim, é a minha amiga Fernanda. Ela depois vai Fernanda. assistir aqui. Eu vou falar para ela entrar em contato para você te explicar direito essa história. Tá bom. Então, esse ser aí, eu estava estudando sobre ele, e aí, quando eu estava dormindo, num dia, numa noite no meu quarto, sabe quando você sente assim que tem raios no ambiente? Eu comecei a sentir tremer o ar. Eu dormindo de lado, eu senti o ar, parecia que estava ondulado, sabe? Comecei a sentir uma ondulação no ar, uma coisa esquisita. E eu senti uma presença. Um campo A hora que ele. eletromagnético, talvez, né? Alguma coisa assim, parecia alguma coisa, parecia tipo algum raio, alguma coisa fazia tipo uma ondulação. Eu senti isso. Aí eu senti que foram em volta da minha cama, sabe? Daqui a pouco eu senti um puxão assim, pau, pegou, sabe quando puxa? Aí eu sentei na beirada da cama, só que eu sentei, eu fiz assim ainda. E eu olhei, meus braços estavam transparentes. Caraca! Eu olhei meus braços, aí eu olhei assim, e falei, e eu estava toda iluminada. E o quarto todo escuro. E aí, nossa, até me arrepio, eu falo disso, eu fico arrepiada, porque a gente fica, parece que volta, né? E Sim. esse foi um período bem difícil para mim, porque eu olhei assim, eu estava invisível, né? Mas eu estava ali. E eu sentei assim, eu estava meio que flutuando na cama, na beirada da cama. E aí eu estou olhando para baixo. Aí eu vi aquele iluminado do meu lado. Eu começo a levantar a cabeça e olhar para cima. Quando eu olho assim, ele está olhando para baixo, assim, bravo, sabe? Assim, a sobrancelha estava até meia inclinada. E eu olhei aquilo, eu comecei, eu não vou com vocês. E comecei a lutar, lutar. E aí, ele olhando para. E eu comecei a lutar. E aí, nisso, eu peguei no braço dele, um braço, né? Peguei, segurei. E aí, ele pegou com. Ele tinha vários braços, eu acho que tinha 4, 6, não sei. Ele laçou as minhas pernas, laçou. E aí, ele pega e enfia alguma coisa aqui na minha coxa direita, uma coisa que. E eu. Ai, eu ainda fiz assim com dor, né? E eu estava segurando um braço dele. Ele pega e bate na minha testa assim, faz assim, ó. Ele bateu e eu falei, eu não vou desmaiar, não vou desmaiar. E aí eu voltei para o corpo. Quando eu volto para o corpo, meu coração, né? E eu falei, meu Deus, graças Sim. a Deus, era um sonho, era um sonho. Aí eu sentia dor na minha coxa direita, né? Sentindo dor na perna, eu falei, não era sonho, não, eu estou sentindo dor na minha perna, né? Tá Exatamente onde ferroada, ele porque ele injetou alguma coisa. me deu tipo uma ferroada. Sim, acho que alguma coisa colocou. Então, eu tive que fazer um tratamento, fiz tratamento com floral, conversei com. Porque o Instituto Gil da Moura também eu converso muito lá, né? Com as Sim, grande psicólogas e amor. tudo, né? Com exato, elas me acompanharam um tempo, a Marta, inclusive, né, me acompanhou um tempo. Então, graças a Deus, eu fui melhorando. Meu cachorro dorme comigo no quarto até hoje, porque eu tive muito medo, né? Muito medo de dormir sozinha, né? E meu cachorro já recebeu comando no meu quarto, recebeu comando. Então, ele também já me tirou de uma situação difícil também no meu quarto, meu cachorro,
Conta essa história, ele conta essa entrou no história. meu Como é que foi sonho. essa história que eu mando aí? Conta essa história aí. O meu cachorro, eu estava dormindo, então apareceram dois seres para mim. Mas eu acredito, não sei se foi em sonho, porque o Haru entrou no meu sonho. Não sei se era saída eu fora do meu corpo. Então, eu fui indo para trás e fiquei na parede. E elas vieram, eram dois seres femininos. O cabelo delas era assim, franjinha, comprido, liso, e estavam de túnica preta. Uma era loira e a outra era morena. Só que os olhos dela pareciam espirais, ficava rodando. Eram uns olhos gigantes, assim, grandes, Hipnótico, e ficavam hipnotizando. rodando. Exato. E elas não andavam, elas flutuavam assim, juntas, sabe? Então, elas foram me jogando na parede. E o Haru, e eu comecei a lutar, comecei a bater a mão, né? Assim. Aí o Haru apareceu do nada e pulou em cima delas. Aí, só que isso não foi nada. O duro é que ele estava na beira, daí ele me acorda com as duas patas no meu corpo, assim, me chacoalhando. Eu saí do sonho, porque ele me tirou de lá, ele me chacoalhando assim, fazendo assim com as patas em cima do meu corpo, ele me tirou de lá. Ele avançou nelas e voltou para o corpo. Disse que o cachorro, né, acompanha o dono às vezes, né, na saída do corpo, né? Eu acredito que ele me salvou dessa situação. Me salvou dessa situação. Cris, olha, as suas histórias são maravilhosas. Envolve a sua filha, envolveu o seu cachorro. Eu não tenho dúvida que você e a sua família estão passando por algum processo, né, de acompanhamento deles. Acho que eles têm interesse em você, não tenho dúvida disso. O fato de vacinarem, né, você e a sua filha, né, se não foi um implante, mas junto com a pandemia, né, provavelmente foi uma vacina. Vou te pedir uma coisa, Cris, para a gente, em breve aí, a gente fazer um raio-x, né, do seu braço e da sua coxa, para a gente ver se no raio-x aparece algum tipo de material, né, de algum tipo de implante, que a gente possa detectar e marcar com você um segundo papo, né, uma parte 2 dessa tua história, para você me contar Sim. ainda mais detalhes, de repente, quem sabe, voltar aí com esse raio-x e a gente encontra alguma coisa aí, como quem sabe aí você não esteja Eu até pensei, equipada, né? eu pensei em fazer isso. Eu falei, mas eu vou chegar lá no raio-x, eu preciso passar numa consulta médica. Vou falar, dá para tirar uma chapa da minha perna porque um ser aplicou alguma coisa, né? Na minha mão também, outro dia eu vi, sabe, parecia que era alguma coisa diferente, sabe? Então, eu não sei, eu como faço o reiki, porque eu soube que o reiki dá uma certa proteção, né? A gente consegue, fazendo o reiki, consegue ter uma proteção. E eu, através do reiki, eu consegui também manter um pouco mais o discernimento, assim, sabe? De menos medo, né? Porque o medo atrapalha muito o contato também. Se eles querem passar alguma informação para mim, eles não vão passar porque eles falam, ela está com medo, né? Sim. Então, eu tinha muito zumbido no ouvido, agora melhorou muito, mas agora eu entro no banho, vou tomar banho, eu escuto vozes de anjo, sabe? Eu abri clareaudiência, né? A vidência eu vejo muito aura, assim, vejo a aura e vejo situações do lado da pessoa, sabe? Se tem alguma situação, vejo algum ser do lado dela. Aconteceu aqui em casa, vi do lado da minha tia o ser, né? E os Você seres está do abrindo telhado, canal. que a gente abriu, tipo, alguma situação que eu consigo ver, sabe? Consigo ver. Cris, Então, né? as suas histórias são maravilhosas. Quero marcar um segundo papo com você para a gente entrar mais nos registros acásticos, para a gente entrar nessa outra vertente mais espiritual, mental, né, de consciência, até porque estamos aqui para ativar consciências, né? Essa é a função do meu canal OVNI, é a função da Base SP, é a função dos grandes ufólogos desse país aí, a gente ativar a consciência das pessoas, porque a gente é mais do que essa matéria, né? Esse corpo aqui vai morrer, é só um invólucro, né? Só um recipiente. Exato. E a nossa alma, nosso espírito, a nossa consciência, o nosso conhecimento, o nosso amor, isso é que a gente tem que agregar mais, né? A gente evoluir mais para nas próximas encarnações a gente vir um pouco melhor, tentar se respeitar mais e salvar o planeta aí, né? Nesse rumo que a gente está indo aí para esse capitalismo destrutivo que a gente está. Cris,
Nosso tempo aqui já deu, a gente até excedeu Tá aqui, geralmente as minhas entrevistas aqui são só de 20 minutos, você deu o dobro, aqui já estamos em 40 minutos aqui, porque a sua história realmente é muito rica, tem muita coisa aí, estou muito feliz, muito obrigado por você ter me dado essa oportunidade aí de divulgar a sua história. Esse vai ser um dos episódios mais especiais aqui da segunda temporada do meu canal Viovni. Cris, um beijo. Um beijo. Obrigada, Fred. E a gente vamos se encontrando aí. Tá bom, fica com Deus. Obrigadão, viu? Obrigada a todos. Né? Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.